Vamos conversar um pouquinho sobre linha de defesa de Jair Bolsonaro e também sobre os próximos passos desse relatório do golpe que chega hoje à PGR, com o Jorge Folena, que é advogado, jurista e doutor em ciência política. Jorge, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde para você e todo o seu público. Jorge, vamos começar falando um pouquinho sobre essa linha de defesa de Bolsonaro, que fica muito clara, né? Inclusive é muito interessante, conforme ele vai falando, o advogado que está no lado vai concordando, como se ele estivesse realmente falando o correto, né? Realmente nessa linha de defesa que foi previamente planejada. O que Bolsonaro, inclusive, não costumava fazer até então, porque ele sempre dizia o que queria, ia lá para o cercadinho, falava um monte de abobrinha, né? E agora não, ele está mais contido, ele segue a linha de defesa que o advogado ali está ao lado e vai concordando com tudo aquilo que ele coloca, e o entorno, o pequeno entorno dele, né, os familiares também, a gente vê Flávio Bolsonaro ali atrás dele, e todos eles com essa mesma linha de que tudo foi dentro das 4 linhas da Constituição, a gente só pensou, a gente não realizou, então há uma linha aí já de estratégia de defesa, não? Ô, Thalita, é normal qualquer pessoa indiciada, né, e que futuramente, caso venha se tornar réu, negar o que fez. Isso é normal. É o direito, inclusive, é o direito de todo indiciado e de todo réu, né, negar, mentir. É o direito que tem. O que não pode é testemunha. Testemunha não pode mentir, porque ela está a serviço do Estado, a serviço da sociedade. Então ela tem que falar a verdade. O réu não. O réu, o indiciado, pode mentir, pode se calar. Né? Bolsonaro, particularmente, foi dado a ele a oportunidade no inquérito de se manifestar e ele resolveu ficar calado, em silêncio. Todos vão lembrar disso. Olha, Thalita, 2 coisas eu quero destacar diante do que nós ouvimos agora de Bolsonaro aqui. Ele negar que tudo foi feito dentro das 4 linhas. Mas os fatos, como você bem destacou, não revelam isso. Primeiro fato, aquela reunião que teve no Palácio do Planalto em 5 de julho de 2022, que o Bolsonaro, né, mandou gravar e estava no telefone de Mauro Cid. Isso veio a público em razão, né, da colaboração premiada de Mauro Cid. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou a liberação daquele vídeo. Naquele vídeo, não só Bolsonaro, vários personagens se manifestaram, mas particularmente Bolsonaro. Inclusive chegou a bater no peito, dizendo que ele mandou gravar aquela reunião. E o que se discutia naquela reunião, Thalita? Se discutia uma conspiração contra as urnas eletrônicas. Eles estavam conspirando contra o Tribunal Superior Eleitoral. Ora, isso é crime, previsto na Lei do Estado Democrático de Direito. Então, quer dizer, nós temos aqui, está aqui, foi essa reunião, nós temos aí a fala dessas pessoas todas que comprometeram que, de fato, não era uma reunião para tratar de assuntos da administração pública, para tratar de assuntos do governo ou da sociedade. Era uma reunião que era para tratar uma conspiração contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra o voto secreto, como o Bolsonaro fez durante, né, não foi só isso, mas durante todo o período dele da campanha eleitoral, antes da campanha eleitoral, ou seja, já temos esse documento. Isso não foi dentro das 4 linhas. Inclusive, eu considero, Thalita, que independentemente da questão criminal da qual o Bolsonaro está sendo investigado, essa reunião, a meu juízo, utilizando as instalações, né, do Palácio do Planalto, né, do poder público, eu considero como um atentado intencional, havia um dolo de Bolsonaro, né, de improbidade administrativa. Ele não poderia utilizar as instalações do Palácio do Planalto, de um órgão público, para tratar de assunto, primeiro, que era de natureza privada, segundo, que de natureza criminosa. Então, quer dizer, é muito grave toda essa reunião. E considero que todas essas pessoas que participaram dessa reunião deveriam também ser devidamente responsabilizadas. Porque essa reunião, porque tudo que nós ouvimos e assistimos, né, estavam praticando um atentado contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra a eleição. Ou seja, alguém ali tinha que falar imediatamente: nós não vamos levar adiante isso, porque isso é crime. Isso é crime. Deveria até ter dado voz de prisão, mas como não fizeram, que é uma situação delituosa, eu considero que todos foram coniventes, melhor, peço desculpas, coniventes com esse fato. Um fato regular muito grave. Segundo fato, Thalita, que eu queria destacar para mostrar que Bolsonaro, eu entendo
que Bolsonaro não estava dentro das 4 linhas, é um testemunho, 2 testemunhos, na verdade, e 2 testemunhos de pessoas muito importantes da República, que foram os 2 comandantes militares de Bolsonaro, do Exército e da Aeronáutica. O comandante do Exército, em depoimento à Polícia Federal, no qual todos nós podemos ler, porque foi também liberado, tirado o sigilo por parte do ministro Alexandre de Moraes, deixou muito claro que ele foi convocado para comparecer algumas vezes ao Palácio do Planalto. Se eu não me engano, uma foi no dia 7 ou 6 de dezembro e outras depois do dia 12, e que, a pedido, né, do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a pedido do Bolsonaro, que era para tratar exatamente da minuta de golpe. Foi aí que nós tomamos conhecimento que tinha uma minuta de um decreto, no caso, parece que era um decreto de Estado de defesa, e que o Bolsonaro, né, teria, e foi apresentado a ele. Então, quer dizer, é uma testemunha, nós estamos diante de um fato. Então, o Bolsonaro negar que ele não participou, que ele não quis dar golpe nenhum, é o direito dele, como réu, como indiciado ainda, mas futuramente, se vier a ser réu, também. Mas tem esse testemunho do comandante do Exército, que é categórico. Até na oportunidade, Thalita, quando isso veio a público, eu escrevi sobre isso, inclusive artigos publicados, várias pessoas também comentaram, né, a forma com que o comandante do Exército, né, a leniência dele, né, porque, na verdade, ele deveria ter dado voz de prisão ao Bolsonaro imediatamente. Ele deveria ter saído daquela reunião, se ele não quisesse dar voz de prisão ao Bolsonaro diante de um flagrante delito, que ele convocasse a imprensa ou as autoridades, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o procurador-geral da República, e denunciasse o fato. Ele também nada fez. Quer dizer, que me parece que, na época, eu cheguei a criticar, dizendo que ele estaria prevaricando. Houve uma prevaricação por parte dele. Isso está no depoimento dele. Quer dizer, ele diz que o Bolsonaro participou dessa ação golpista, o que foi confirmado pelo comandante da Aeronáutica. Também, num outro depoimento dele. O comandante da Aeronáutica, apesar de não ter participado da reunião, deu detalhes de tudo e com muito mais firmeza. Vocês podem ler, se disponível aí nas redes sociais, na internet, podem todos que estão nos acompanhando ter acesso. O depoimento do comandante da Aeronáutica, ele dá detalhes e ele é contundente, que de fato estava em curso uma ação de golpe de Estado no Brasil, promovida pelo presidente da República. Não sou eu que estou falando, quem falou isso foram os 2 comandantes das forças militares, né, do Exército da Aeronáutica do governo de Bolsonaro. Então, quer dizer, isso não deixa, a meu modo de ver, eu já considerava anteriormente, que esses 2 elementos, essa reunião que nós estamos aqui acompanhando, como o depoimento dessas 2 autoridades, para mim, já eram suficientes para a propositura de ação penal contra o Bolsonaro. Agora, se agravou essa situação. Por quê? Além disso, o que se apurou agora, quase no final das investigações, quando a polícia, né, conseguiu ter acesso à nuvem do telefone de Mauro Cid, que teria sido apagada, e eles recuperaram, nós tivemos conhecimento de coisas muito mais graves, que estava registrado nos aparelhos, dispositivos eletrônicos de Mauro Cid, como a tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, como do assassinato, né, seja por morte violenta de fogo, arma de fogo, como eles mesmos disseram, ou envenenamento do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. E também, Thalita, que o Bolsonaro, isso está nessa fase posterior, nesse ingresso a essa nuvem, que a polícia está nesse relatório, né, que o Bolsonaro, ele alterou, foi ele que fez as alterações nesse decreto de estado de sítio, de estado de defesa. Sim. Ele, Bolsonaro, pessoalmente. Quer dizer, ele alterou o documento. Se ele não queria dar golpe, por que ele ia ficar redigindo documento de golpe, de decreto para convocar estado de defesa, o que quer que seja? Quer dizer, isso também veio a mais. Então, são fatos muito sérios que Bolsonaro vai ter que enfrentar. A defesa de Bolsonaro terá que enfrentar isso, porque o papel do Ministério Público, da polícia é esse, é fazer a investigação, para que a audiência possa nos compreender. O papel da polícia é investigar. O Ministério Público pode investigar também? Hoje pode.
Porém, nesse caso, a investigação ficou a cargo exclusivo da Polícia Federal. Já tínhamos antes, Thalita, só para concluir, isso é importante, nós já tínhamos tido uma investigação política jurídica antes, que foi a CPMI do 8 de janeiro, na qual o Bolsonaro foi indiciado. Bolsonaro e essas pessoas todas que estão aí, Heleno, Braga Neto, muitos outros. Muito bem. Isso tudo foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que mandou para a polícia prosseguir e aprofundar as investigações, o que fez a polícia. A polícia fez a investigação, está concluindo o trabalho, o ministro Alexandre de Moraes caminhou hoje o relatório para o Procurador-Geral da República. Caberá ao Procurador-Geral da República examinar toda essa documentação e propor a ação penal, se for o caso, que ele entenda assim, né, porque só ele que pode propor ação penal, é o Ministério Público. Nesse caso, como é um ex-presidente da República, o foro, inclusive, é privilegiado, né, é no Supremo Tribunal Federal, isso já foi definido também na jurisprudência do Supremo, que o Bolsonaro, quando essas acusações se deram no curso do cargo dele, da presidência da República, então agora ele vai poder, o Procurador-Geral, propor essa ação penal. Propondo a ação penal, o Bolsonaro vai ter que, né, diante dos fatos apresentados, da descrição da conduta dele criminal e o enquadramento do tipo penal que viesse a ele, vai caber à defesa de Bolsonaro diante das provas que venham a ser apresentadas. O ônus da prova cabe ao Procurador-Geral da República e não ao réu, mas se ele apresentar essas provas, eu estou falando aqui algumas, vai caber à defesa de Bolsonaro tentar descaracterizar ou não isso para que os juízes, ao final, cheguem a uma decisão da absolvição ou condenação de Bolsonaro. Estamos falando agora especificamente de Bolsonaro. Tem muitos outros agentes envolvidos nessa tentativa de golpe de Estado que de fato aconteceu. O Brasil, o mundo assistiu, que veio culminar no 8 de janeiro de 2023. Eu já quero chegar nessa parte do relatório agora na PGR para até detalhar um pouquinho o passo a passo a partir de então. Mas antes eu queria recuperar uma fala que você fez em relação ao coronel, ao comandante do Exército, Freire Gomes. Muito importante essa fala, porque nesse momento agora, esse comandante, de certo modo, ele está sendo exaltado por ter se colocado contra o golpe. Ele não fez mais que obrigação. Ele teria que se colocar e, como você disse, teria que ter ido adiante, teria que ter nesse momento, levantado voz de prisão para Bolsonaro e para essas pessoas que articulavam, sim, um golpe. Então, achei importante você ter colocado isso sobre o comandante do Exército, Freire Gomes, porque é isso, ele não pode ser exaltado, ele não fez mais do que obrigação em se colocar contrariamente a um golpe de Estado que se planejava. Outro ponto é o seguinte, nessa entrevista em que Bolsonaro nega ter dado planejado ali um golpe, ele fala sobre esse estado de sítio, que ele chegou a cogitar estado de sítio. É muito interessante, porque assim, cogita-se essa possibilidade sem nenhuma justificativa, a não ser a discordância em relação ao resultado do processo eleitoral aqui no Brasil, que não deu a vitória para ele. E daí, nisso, eles têm uma estratégia de questionar o processo eleitoral, para, com isso, criar aquele caldo de caos, de confusão, para sim decretar um estado de sítio. E nesse relatório da PF, eles desmembram os grupos que agiam nesse planejamento de um golpe. E um desses grupos é o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Então, quando ele admite que se pensou em decretar estado de sítio, ele admite que o golpe estava sendo gestado. O golpe poderia ser esse, você criar esse caldo, você questionar o processo eleitoral, criar esse caldo de caos para, assim, de repente, lá no futuro, decretar um estado de sítio e retomar o poder para si próprio. Então, assim, tudo nos leva ao golpe, assim. Ele pode tentar e fugir, falar em 4 linhas da Constituição, mas era isso, era um plano de golpe com todas as etapas, documentado, impresso e auditável, esse plano de golpe. Então, não é historinha só plantada, tá tudo documentado. Sobre a questão da PGR, você quer complementar alguma coisa? Diga. Queria, Thalita, isso que você colocou é importantíssimo, porque, na verdade, até ontem tive a possibilidade de discutir isso, aqui com vocês na TVT à noite, no jornal, seu jornal. Veja, isso que você traz é importantíssimo. De fato, né, o Bolsonaro negar, mas não tem... Veja, do dia 30 de outubro de 2022 a 8 de janeiro de 2023, tiveram diversas movimentações, né, irregulares em portas de quartéis em todo o país. Diversos atos foram praticados, independentemente daquela explosão do aeroporto de Brasília, do que aconteceu no dia
12 de dezembro em Brasília, da derrubada de torres de eletrificação, fechamento de rodovias. Independente disso, Thalita, que eram atos conspiratórios, atos golpistas, que tinham pessoas por trás incentivando isso, mas aquelas ações nas portas de quartéis mostra, né, a omissão muito grave das Forças Armadas brasileiras. Muito grave. Eles consentiram que tudo aquilo acontecesse nas portas de quartéis, o que não é um lugar que deva acontecer esse tipo de manifestação, porque é local de segurança pública, Thalita. Ao contrário, as Forças Armadas brasileiras, infelizmente o Exército, deu proteção àquilo que nós estamos vendo hoje aí, que alguns querem se desvencilhar de militares terroristas, ou de arruaceiros, ou de criminosos como nós estamos vendo, e de fascistas também. Então, não dá para se desvencilhar, porque isso tudo ocorreu nas portas de quartéis. Aí vem o Bolsonaro também com relação a isso. Se ele era o chefe da administração pública federal, como presidente da República, e ele é, na qual, inclusive, ele é o comandante-chefe, era o comandante-chefe das Forças Armadas, se ele não quisesse o golpe de Estado, ele teria que ter determinado, como comandante-chefe das Forças Armadas, que acabassem com aquelas arruaças em portas de quartéis. E, ao contrário, ele permitiu, ele incentivou que tudo aquilo acontecesse. Então, isso que você traz é importantíssimo para nós darmos destaque do envolvimento dele, da omissão dele e de muitos outros agentes militares, infelizmente. Infelizmente, não é apenas o comandante da Marinha que está sendo agora indiciado, denunciado pelos seus colegas do Exército, da Aeronáutica, que participaram diretamente do golpe. Outros militares e as forças militares brasileiras foram, né, se elas não atuaram diretamente, elas permitiram que tudo isso acontecesse. Infelizmente, Thalita, infelizmente, o problema da tutela militar no Brasil é muito sério e que nos leva a pensar e a discutir a refundação da República Brasileira sem essas amarras de tutela militar. Pelo menos uma reforma da academia militar que a gente tem hoje, né? A gente vem discutindo isso aqui há algumas semanas, já há bastante tempo, mas mais profundamente nessas últimas semanas. Du, coloca para mim a entrevista do Bolsonaro. Eu só quero que as pessoas prestem atenção de fato. É muito curioso ver a Bolsonaro domesticado, né? Porque isso, o desespero bateu e a gente vê ele nesse momento domesticado e com... Coloca para mim a entrevista do Bolsonaro com o advogado ao lado. Eu quero que vocês prestem atenção na cara do advogado, porque ele fica realmente muito feliz de ver Bolsonaro seguindo a coordenação, aí, a estratégia de defesa. Daqui a pouquinho, prestem atenção, a gente coloca essa imagem. Folena, eu queria agora falar um pouquinho sobre esses próximos passos. Então, é assim, chegou agora a PGR, o relatório, então, do golpe feito pela Polícia Federal. Eu li algumas análises que colocam que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele tem 15 dias agora para se manifestar. Seria isso. Então, ele pode apresentar uma denúncia, não apresentar uma denúncia, arquivar esse processo ou pedir mais diligências, que seriam mais investigações. Isso nesse prazo de 15 dias, porque depois a gente tem um recesso e daí nesse recesso os trabalhos só seriam retomados no próximo ano. Nesses 15 dias, ele já pode, então, apresentar, porque estava se falando assim, ele vai deixar para o ano que vem, mas ele tem um prazo que ele precisa respeitar ou não? Thalita, muito boa essa questão. Eu diria que não tem prazo de 15 dias. Ele tem um prazo até mais curto, pelo Código de Processo Penal. Em tese, o artigo 46 do Código de Processo Penal determina que, em caso de pessoas presas, que é o caso, vários desses indiciados estão presos. Esse general aí que faleceu agora, né, que estava organizando, era do núcleo que tentava assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, está preso preventivamente. Então, quando há caso de prisão, né, inquérito, o indiciamento com prisão preventiva, o procurador-geral teria 5 dias para oferecer ou não a denúncia. Se tem indiciado solto, 15 dias. Então, isso os que estão presos, por acaso não for oferecida a denúncia no prazo de 15 dias, poderá alegar esse constrangimento ilegal, porque se ele tinha 5 dias para propor, não justifica se manter aquela prisão. Em tese, eu estou te falando em tese. Tá? Isso que está previsto no Código de Processo Penal brasileiro. Tá? Então, é esse o passo mesmo. Então, agora ele tem que examinar essa documentação, ele tem uma equipe, não é o Procurador-Geral da República apenas, ele é o chefe
né, tem todo um aparelho, né, do Ministério Público Federal a serviço dele, trabalhando com ele, uma equipe, para examinar esse relatório. Eles já estão acompanhando isso, Thalita, porque nenhuma dessas decisões ele não está recebendo nada novo, tá? Porque isso tem que ser dito também para a opinião pública. O doutor Paulo Gonet está acompanhando essas investigações da polícia desde o início. Todas as decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, sempre antes havia o pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes abria a vista para o PGR para depois decidir. Inclusive, em algumas situações, havia divergência entre o delegado, a Polícia Federal, e a Procuradoria-Geral da República, com relação a pedidos de prisão preventiva, por exemplo. A polícia entendia que algumas pessoas tinham que ser presas e o Procurador-Geral da República entendia que não. E, ao final, o ministro, né, ministro relator, no caso, que é o Alexandre de Moraes, ele analisava e deferia ou não, de acordo com o pedido da Polícia Federal e o parecer da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o doutor Gonet não está diante de fatos novos. São fatos que já estão sendo acompanhados por ele há meses. Então, essas 800 folhas que vão apresentar essas provas, esses documentos, todo esse conjunto, que são muitos documentos, eu li agora há pouco que a decisão, são 18 volumes, né, que ele mandou, tudo vai ser eletrônico, tudo eletrônico, todos vão ter acesso, ele já acompanha. Então, não é novidade para o doutor Gonet. Então, essa história do ano que vem, que eu tenho que examinar, não é bem assim. Na verdade, ele que vai saber o tempo dele, cada um que sabe o seu tempo, né, a sua capacidade. Mas ele tem uma grande equipe. Então, já tivemos que ouvir, aí, durante um bom tempo, ele dizer que só ia oferecer qualquer denúncia depois da eleição para não contaminar o processo político. Se ele falou isso, ele não fez bem. O papel do Procurador-Geral da República fala isso. O papel dele é cumprir o que está na lei. Na lei. Se a lei, ele ou o autor da ação, se ele recebeu, está diante de documentos, provas suficientes que o convençam da propositura da ação penal, ele tem que propor. Ou então pedir o arquivamento ou pedir novas diligências. Não tem que ficar, fazer nenhum comentário sobre o processo eleitoral. Ele não ganha para isso. Políticos, sim, os parlamentares, mas não um Procurador-Geral da República, como um juiz também. O juiz também não ganha para isso. É o trabalho dele. Então, Thalita, esse é o cenário. Tá? Um ponto que eu queria destacar, eu tenho visto muitos comentários dizendo assim, as pessoas muito preocupadas, é natural, né? Colegas advogados, juristas, no sentido de que temos que ir devagar, não podemos cometer erros para evitar nulidade. Evitar nulidade. Thalita, olha só, nós estamos diante de coisa muito séria. Conforme o tempo vai passando, esses fatos vão perdendo a força e vai entrando no lugar comum e o que é mais grave, vai caindo no esquecimento. Sim. Porque nós não estamos diante de crimes que são crimes normais, são crimes seríssimos, crimes que comprometeriam com todo o sistema republicano e democrático brasileiro. Ou seja, eram crimes que, no final das contas, atentavam diretamente contra a Constituição, que é o grande pacto político da sociedade brasileira, de convivência, de funcionamento, de organização. Então, essa tentativa de golpe, né, se fosse de fato, ocorresse o golpe, nós estaríamos diante de uma outra ordem constitucional autoritária, que não seria mais a Constituição de 1988. Por isso que não é uma coisa qualquer, não é uma coisinha simples, é uma coisa muito séria. Muito séria. Daí, então, Thalita, a necessidade, eu digo o seguinte, tem que ser rápido. Não podemos errar, na verdade, a sociedade, quando eu digo não podemos errar, é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira agora tem um procurador dela, que é o doutor Paulo Gonet, procurador, na verdade, procuração mesmo, ele tem a procuração do povo brasileiro, esse é o termo, para representar os nossos interesses como sociedade, garantir a Constituição, a democracia, as instituições e que nunca mais se repita situações como essa que o Bolsonaro tentou promover durante 4 anos de governo. Durante 4 anos, esse homem atentou contra a Constituição brasileira. E sempre era assim. Quando ele era prensado, ele recuava, aí pedia desculpas. Todos vão lembrar daquela tentativa de acordo feito pelo Michel Temer, em 2021, se eu não me engano, num 7 de setembro, em que ele recuou e pediu perdão,
depois da reação forte do ministro Luiz Fux, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esse comportamento do Bolsonaro de recuar, eu vou dizer uma coisa que isso não é nenhum atentado à moral dele nem de ninguém, mas é um comportamento típico do fascismo. Os fascistas agem assim, infelizmente, Thalita. Assim nós temos visto ao longo da história o comportamento dos fascistas. Eles são valentes em determinadas situações, em outras se acovardam e recuam com medo. Então, essa é a situação de Bolsonaro agora. Perfeito. Eu sei que você está com o horário apertado, mas deixa eu te fazer uma última pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. Esse relatório chega com 37 indiciados pela Polícia Federal. O procurador-geral, ele vai individualizar essas apresentações de denúncia ou é o grupo todo que orquestrou todo esse plano de golpe? Como acontece isso no Supremo Tribunal Federal? Jair Bolsonaro vai ser julgado pelo STF, mas os outros também são julgados pela mesma instância? Todos serão julgados pelo STF pelo seguinte: tá? Há uma conexão desses fatos com a investigação que está recaindo sobre o Bolsonaro, sobre o indiciamento de Bolsonaro. Bolsonaro era o presidente da República. Então, foi no exercício da presidência da República que ele cometeu esses atos. Então, o foro de prerrogativa de função do Bolsonaro no exercício trai a competência para o Supremo Tribunal Federal. E todos, aí vai depender do Procurador-Geral da República. Ele pode quebrar esse inquérito. Pode, mas não necessariamente. Tá? Veja, nós estamos falando aí dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, nós estamos falando de peculato de joias, uso de cartão corporativo, que também é peculato, nós estamos falando de falsificação de documento público, que são os cartões de vacinação. Isso mais escancaradamente, de uma forma que todos possam compreender, em que Bolsonaro está diretamente respondendo. Se ele não responder apenas pelo golpe de Estado que ele nega, ele tem que provar que ele não falsificou os cartões de vacinação. Ele vai ter que negar que ele não vendeu as joias que de fato vendeu, e ele mesmo reconheceu, porque ele mandou recomprar as joias. No caso, seria peculato, né, e seria movimentação, lavagem de dinheiro, né, que ele fez lá nos Estados Unidos, quando ele estava lá, quando ele fugiu, né, para lá dos Estados Unidos comandar o golpe do 8 de janeiro aqui no Brasil, no final do governo, no início do governo do presidente Lula. Thalita, é isso. Mais um ponto importante também dessa história que eu queria destacar para você é o seguinte: o Bolsonaro, tá, é natural que ele venha negar tudo isso. Volto a dizer mais uma vez para a nossa audiência, não fique surpresos com isso. Isso é normal de qualquer processo, qualquer procedimento, seja de um inquérito e do processo, vai até o final, ele vai caminhar dessa maneira. Tá? Vai ter, aí isso envolve, nós não estamos diante de um caso apenas que envolve muito mais do que os delitos praticados. Também envolve uma questão política no Brasil. Há um confrontamento político no Brasil. De fato, você tem de um lado da sociedade, infelizmente, a semana passada, né, dia 13 de novembro, uma pessoa com todas as características fascistas fez um atentado no estacionamento da Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal. Então, há muitos fascistas no Brasil, o Bolsonaro incentivou a célula fascista no Brasil. Então, isso envolve paixões, infelizmente. Então, a grande luta no Brasil hoje é a luta para se restabelecer o Estado Democrático de Direito e, principalmente, Thalita, é fazer com que haja uma eliminação do fascismo no país. Porque o fascismo está atuando abertamente, infelizmente, abertamente. O fato de não termos feito uma justiça de transição no final da ditadura faz com que todas essas pessoas com viés fascista se sintam à vontade para proferir, manifestar o ódio indesejável numa sociedade como que não deveria ser no Brasil, porque a Constituição brasileira veta todo esse tipo de comportamento. Então, isso é importante, mas é um julgamento que envolverá paixões diante do fascismo existente. Que se faça prevalecer, todos nós aqui, né, da TVT, eu tenho certeza disso, todos nós que defendemos a democracia, defendemos justiça social, queremos que também seja assegurado a todos esses indiciados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e também, Thalita, a presunção de inocência. Porque nós lutamos, quando fizeram com o presidente Lula, e foi tudo muito rápido contra o presidente Lula, e tudo muito ilegal, nós lutamos para garantir a presunção de inocência. Então, nós também não queremos que o Bolsonaro tenha a presunção de inocência dele, mesmo diante de fatos. Nós não estamos aqui diante de meras
como fez o Dallagnol, né, uma mera especulação, mera convicção. Nós estamos diante de fatos, documentos e testemunhas. Perfeito. Folena, agradeço demais a sua ajuda aqui para que a gente possa compreender esse contexto inteiro e a sua disponibilidade para conversar com a gente. Um abraço e até uma próxima. Tá bom, Thalita, um abraço para você e toda a sua audiência. Bom trabalho, tá? Muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada, Jorge. Até uma próxima.